Bom, isso daqui é uma resenha que eu já tinha prometido e eu andei dando uma olhada. Agora eu posso fazer a resenha um pouquinho melhor do que não ter lido praticamente nada, né? Assim, eu tinha lido, não li inteiro ainda, mas li bastante do que é importante. Novamente, não é uma resenha é meio híbrida, tá? Porque eu vou interligar com alguns outros assuntos que são do mundo real e tem muito a ver aqui, porque esse cenário de campanha ele é do mundo real, na prática é, tá? Eles até falam, é uma regra alternativa, né? Um mundo alternativo, Gothic Earth, mas é um mundo real, né? Então, do que se trata? Vamos lá, eu sei que o áudio pode estar meio ruim, mas dessa vez, pelos testes que eu fiz aqui, só vai estar um ruidinho aqui, não vai estar tão ruim assim. Não tem outra solução a não ser ganhar muito dinheiro e comprar um hardware decente, o que não vai acontecer tão cedo. Então vamos lá. Como dá pra ver na tela, isso daqui é um livro de Ravenloft, é uma caixa de Ravenloft, tá? É um box. Eu acho que é um dos últimos que saiu de Ravenloft, um pouco antes de Domains of Dread. Talvez, não sei, tá? Vamos até ver a data aqui. Mas enfim, é uma caixa, dá pra ver ali, ó, Campaign Expansion, tá? Tem outras Campaign Expansion aqui de Ravenloft, uma que tem os decks dos Vistani, tá? É uma Campaign Expansion meio estranha, eu já dei uma olhada, mas essa daqui é importante. Essa daqui é uma Campaign Expansion que é praticamente um outro cenário de campanha. Então é como se tivesse Forgotten Realms lá e a gente estivesse falando de Mastika ou Karatur ou The Land of Fate, né? Zakara. Só que não é a mesma coisa. Então, em Forgotten Realms, esses outros 3 cenários de campanhas embutidos, a revelia do Ed Greenwood ou não, eles estão dentro do mundo de Faerun, né? Abertúrio. Isso daqui não tá muito bem não. Isso daqui é a Terra, tá? Então, Ravenloft tá no plano material primário. Ele tá ele é um semiplano, ele não está no primário, né? Ele está no semiplano no etéreo, e aí você tem, ele está próximo do primário em termos cosmológicos, mas não está no primário, né? Porque o etéreo ele cerca o primário e você tem a borda etérea que é tipo uma zona entre os dois, né? E esse daqui ele está no primário, né? Ele é no primário. Mas ele é uma campanha de Ravenloft, como está aqui. Então muitas das regras, quase todas de Ravenloft estão valendo. E qual é a desculpa para as regras de Ravenloft valerem no Gothic Earth? Não sei falar, vai ficar sempre Gothic Earth. É Red Death, tá? Red Death, na minha concepção inicial, eu vou lançar ela aqui só pra gente ter uma ideia, não significa que é a verdadeira, tá? O autor costuma deixar isso meio em aberto, tá? Mas o que aparenta ser é que Red Death é um dos Dark Powers banidos de Ravenloft, tá? Ele, ou banido ou enviado, dá mais a entender que é banido. Pode não ser, tá? O que fica claro é que é uma entidade maligna, é um Pure Evil, e que na prática ali é a desculpa para todas as regras de Ravenloft estar funcionando. Terror Check, Power Check, distorção de magias, tudo isso está funcionando aqui, tá? A gente tem uma resenha aí no canal de Ravenloft, lá fica mais claro essas regras. E na minha concepção, o que dá a entender é que é um Dark Power banido, Red Death, e ele entra. Então a gente vai ver aqui, ele entra na Terra, ali na época dos impérios egípcios, de um dos impérios egípcios, né, uma das dinastias, e se espalha pela Terra. E aí é meio assim, o que é esse jogo, esse cenário? Gothic Earth. Gothic Earth, ele é uma Terra onde tudo que acontece de ruim no nosso mundo, que é a mesma coisa que acontece aí,
ele não necessariamente é por causa que as pessoas ou as sociedades são, não necessariamente são subprodutos das pessoas e das sociedades, né? Então a discussão sobre o humano ser mal ou bom, ele fica bem complicada nesse cenário, tá? Mas enfim, é divertido, porque no fundo a culpa é toda de Red Death. É como se fosse realmente o diabo cristão, né? E eu digo diabo cristão para não se confundir com o adversário, né, da religião original judaica. Então mais para um zoroastrismo, né? Já o cristianismo bem zoroastrista ali. E parece muito Red Death, parece muito o diabo tentando o homem, né? E eles realmente escrevem isso no começo, que a Terra era um paraíso, né, idílico e tal, ali até o Império Egípcio, até essa criatura entrar. Então é uma concepção muito interessante. Então eu acho, por isso que tem essa resenha, porque é um cenário muito interessante mesmo. Para mim foi muito interessante, a começar pela época, né? Então meu primeiro contato com isso daqui foi porque o Elcio estava narrando uma aventura nova dele lá em Forsaken Worlds, em Gaia. E Gaia é tipo a Terra mesmo, né? Em um passado muito distante ou num futuro muito distante. Eu acho que é num passado muito distante. Então é em outro lugar do cosmos, né? Eu não sei nem se é a mesma galáxia, não perguntei isso pro Elcio, mas enfim, é Gaia, é a Terra, e ele estava narrando uma história em Gaia, em que a gente foi parar mais ou menos nessa época aqui, que é a época ali de Kardec, vivo, Freud. Aqui é 1880 ou 90, tá? Foi mais ou menos essa época que ele estava narrando. E eu falei, peraí, deixa eu ver o que eu acho aqui para te ajudar. Eu achei um monte de armas, mas era uma campanha muito tentando não ter combate do Elcio, embora ele não tenha conseguido evitar muito combate ali. E ele falou que não ia focar nisso, mas eu adaptei um monte de armas que eu peguei daqui, a ideia de armas, e aí eu busquei armas reais e fui adaptando para ele lá, mas ele não usou muito. Mas enfim, esse foi meu primeiro contato com Red Death. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui já está a data. Então essa é a capa. O nome Mask of the Red Death, ele vem de um poema do Allan Poe, né? É muito inspirado. E ele está em uma das aventuras. Eu peguei uma versão aqui bagunçada, tá? Então não tem todos os livros. O que interessa pra gente aqui nessa resenha é o Book 1, o livro mesmo da campanha, porque ele tem mais 3 aventuras. Eu vou colocar lá no final pra gente ver, ó. Então o que vem nessa caixa? O que vem nessa... o mapa é bem legal, mas a gente vai ver no final. O que vem nessa caixa aqui? Então vem um livro de... aqui, A Guide to Gothic Earth, 128 páginas, pelo autor de Van Richten, Guides to Ghosts in Forbidden Lore, o autor mesmo, tá? No lugar do Van Richten aqui é o Van Helsing, né? Tem muito a ver uma coisa com a outra. Eu não sei como é que é direito autoral, mas eu acho que são obras que já não tem mais direito autoral, né? Então, e aqui ele fala, ó, Edgar Allan Poe, Bram Stoker, Arthur Conan Doyle, são as influências, né? E aqui são os livros. Então tem esse livro principal, tem os kits, que é a parte mais interessante que eu quero mostrar aqui, são os kits, e os 3 livros de aventura, né? Red Tide em São Francisco, Red Jack, que é o Jack Stripador praticamente, e Red Death. Um deles é diretamente ligado ao poema que dá nome ao cenário, eu não lembro qual dessas aventuras, mas são 3 livros de aventura e um livro de cenário mesmo. Então a gente vai para o livro de cenário. Vamos ver aqui se eu fixo na tela. Não, tá legal. Fui colocar no mapa, ele bagunça. Então aí na mão. Então ele é escrito pelo William W. Connors. Além desse livro já citado aí, eu acho que eu já li outros livros dele, não me lembro agora. Então vamos praticamente a resenha só do livro aqui, A Guide to Gothic Earth. A capa é bem legal, né? Desse monstro aí no trem.
Aí os créditos é o William W. Connors, a Annie Brown faz a edição, ele coloca ela nos agradecimentos. A Annie Brown trabalha bastante em Ravenloft. A cartografia do Sutherland, de novo, né? O Sutherland dessa vez fez um mapa do mundo real e ele é bem interessante porque é um mapa da época. Aí vocês vão ver que ele é interessante porque a gente tem o Império Russo e um dos motivos também, né, é que a gente tem o Império Russo, então fica divertido isso daqui. Isso aqui vai ficar divertido. Eu tenho umas ideias de campanha aqui, quem sabe um dia eu consiga. Não sei se terei jogadores, mas muitas ideias de campanha. Então vamos aqui no Table of Contents, né, o conteúdo. Tem a introdução e vai falar rapidamente, né, do que é a Gothic Earth. E aí tem o capítulo 1 inteiro, é a história de Gothic Earth. Então praticamente é a nossa história, né, até 1890, só que ele foca na parte ocultista aqui do jogo, né? Então a gente vai ver aqui, ó, Nightfall, The Twilight, Burning Empires, Defiance, Shadow Orders. Na prática é interessante, é muito interessante, porque você tem uma força maligna, que como eu disse é praticamente o diabo cristão, na prática, né, Red Death, e suas criaturas, lobisomem, doppelganger, vampiro, né, e os próprios overlords, né, os overlords de Ravenloft, eles são criaturas Dark Powers lá, certo? Eles cada ato de crueldade e tal é respondido com poder, ele fica mais preso naquilo. Aqui é semelhante, tá? A gente tem, só que quem recompensa é Red Death. Por isso que eu falo que Red Death é muito semelhante a um Dark Power. Talvez com menos poderes por ser banido, tá? Mas enfim, é algo muito semelhante. O cenário é Ravenloft, né? Então a gente precisava de um substituto para os Dark Powers, é o que foi dado aqui, é Red Death. E aí o que é interessante, o ponto focal da campanha aqui, é que você tem um combate da humanidade, né, com esse mal, com essa entidade. Você tem um ocultismo todo de estudos, e você tem a destruição, e aí você tem as cabalas. Então o principal que a gente vai ver aqui, ó, são essas Shadow Orders. Começam do Defiance, você tem as Shadow Orders, e aí você tem vários renascimentos dessas ordens de magos. Isso aqui é muito interessante nesse jogo, quem combate o mal aqui são os magos, embora você tenha magos degenerados que acabam servindo a Red Death, mas quem combate, cara, na prática, o mal no decorrer da humanidade são os magos. Então é um ponto muito interessante. Merlin era um desses, tá? Na história aqui, a gente vai ver. Vamos tentar passar mais ou menos rápido isso. Vamos lá. Então a gente tem esse capítulo de história, o capítulo de criação de personagem. Então aqui eu já adianto, isso aqui é a D&D segunda edição puro, tá? Com algumas leves modificações que fazem todo sentido do mundo para o cenário. E a gente tem o capítulo de perícias. Perícias não dá para ser mais opcional, faz uma parte muito importante, porque é outra sociedade, não é a sociedade medieval de fantasia, né? Money Equipment, então a gente tem novas moedas, tal, tem uma consideração. Não é um livro tão bom quanto o Mighty and Fortress em relação à moeda, mas eles citam o Mighty and Fortress, que saiu depois do Mighty and Fortress. A gente tem uma semi-resenha aqui de Mighty and Fortress, que eu quis abordar outro assunto, mas coloquei ele junto. Acho que foi meu último vídeo, aliás. Enfim, Mighty and Fortress é recomendado como leitura aqui, porque tem regras mais avançadas lá, que eles aqui só citam as regras de lá, tá? Mas se eu não me engano não é obrigatório. E o capítulo de Magic tem coisas interessantes. Eu acho que tem umas falhas aí que eu vi que eles... Tem uma coisa muito, mas muito interessante, que eu estava usando no meu cenário sem saber que já existia aqui no cenário que eu estou escrevendo, né, Desafio do Dragão, que é a supressão de efeitos visíveis. Aqui, isso aqui é muito mais forte, a supressão de efeitos visíveis. Vou dar um exemplo clássico de como funciona isso aqui. O leque cromático de primeiro círculo, magia, ela solta aqueles raios de luz para cegar, causar tontura, né, dependendo do nível do adversário.
ele lança, o mago vê esses raios de luz, os alvos veem esse raio de luz, mas para todo o restante que não é afetado na área, só vê o cara apontando a mão e os outros ficando cegos e tontos, não se sabe porquê. É muito interessante essa supressão de efeitos visíveis que tem aqui, uma solução bacana que eu gostei. Eu achei que isso valeria para Dardos Místicos, o cara ia apontar a mão e o cara ia sentir dor, mas não, Dardos Místicos não existe. Então acho que o autor desistiu no meio do caminho, porque no começo ele aparece uma descrição, depois na lista de magias, Dardos Místicos não existe aqui. É interessante, as magias de fogo, como o fogo é alguma coisa do tipo, é mais plausível, né? O cara tá usando combustível, não sei o que, elas só são nerfadas, então ainda existe efeito visível, mas a bola de fogo, por exemplo, ela não chega àquele tamanho do clássico, né? Ela é bem nerfada aqui. Isso se deve ao mana alterado por Red Death, essa é a desculpa, tá? A magia, em teoria, ela funcionava como nos outros cenários de Dungeons and Dragons antes do Império Egípcio, tá? Ela funcionava normal, igualzinho, era um mundo de fantasia, terra. Mas você nota que o ambiente de mana abaixo, que seria o equivalente em GURPS mana abaixo, e essas regras eu não sei se repetem em algum lugar, mas eu já vi essas regras em algum outro lugar de Dungeons and Dragons, que é a regra de quando o mana é baixo, né, a magia é difícil. Sim, as regras de campanha histórica dos livros verdes, talvez, tá? Então aqui é obrigatório a regra de tempo de execução aumentado. Então se você tem um modificador 1, 2, 3 até 9 na magia, né, na iniciativa, vira rodadas. Então a magia de nono círculo demora 9 rodadas, 9 minutos para ser lançada. Magia de turnos viram horas, dias, semanas, e por aí vai, tá? Então dá para fazer um mago aqui. Ele vai ser poderoso em relação ao resto, só que é muito nerfado. Não compare com uma campanha normal de Dungeons and Dragons. Fora as regras de Ravenloft, que não todas, mas muitas delas estão ativas. Então se você quer fazer um necromante, cara, você vai perder esse personagem, tá? Ele vai ser tentado, ele vai receber poderes e vai pro beleléu, assim como seria em Ravenloft. E o cara ia ter que fazer um esforço imenso para não virar um Lord em certo ponto da campanha. Então esses daqui é o Table of Contents. Vamos ver se tem mais uma coisa que tem. O combate é importante. Eu achei falho o capítulo de combate, tá? Porque ele foi muito curto. Olha só, começa na 68, termina na 75, não cobre tudo que tinha que cobrir. Mas o mais importante, que são as armas de fogo, cobre de um jeito bem diferente. O round não muda, né? A rodada não muda, ela tem 1 minuto, ela não é a rodada de D&D Old, né? Que é 10 segundos. Não é a rodada de terceira, é a rodada de segunda mesmo. Não é a rodada de Players Options. É 1 minuto de combate, e daí você descarrega seu revólver nesse 1 minuto, se você quiser, né? Ou seja, é uma campanha bastante mortal nos níveis baixos, tá? Um simples cara descarrega o revólver em você, mesmo que não tenha tantas chances de acertar quando ele faz isso. A arma de fogo segue a regra do básico de dano máximo. Você joga o dado com dano máximo, você joga ele de novo, ela continua aqui, com a diferença que em vez de um dado, normalmente são 2 dados. É uma arma de fogo muito mais avançada que o arcabuz. Não tem o misfire, né, de estourar na sua cara. Não é um dado só, quando você tira 10 você joga de novo. São dados de 6 faces, cada dado que você tira 6 você joga de novo. Então a chance de você tomar um pipoco no primeiro nível e capotar é grande, tá? Então eu achei isso bem legal também. Embora os problemas de sempre. Se você chegar no nível 20, você vai ser um cara que sabe quando o cara vai atirar, as balas pegam de raspão, vira meio cinematográfico no nível 20. Mas nível 20 é fim de campanha, fora não sabemos se você consegue, né? Numa campanha de terror chegar no nível 20. Aí tem o apêndice com os kits, né, que eu falei, que são muito legais os kits. É o primeiro apêndice. Os vilões, então a gente tem os vilões aqui, ó, o monstro de Frankenstein, então tem os clássicos, o Moriarty, inimigo, né, do detetive lá, o clássico Drácula. Fisicamente eu tenho a aventura, eu tenho Transilvânia aqui,
não peguei dessa vez porque o tempo tá ridículo, né? Escasso, então eu nem busquei ele aqui, dá muito trabalho. Mas eu ia mostrar como é que é a arte e tal, é legalzinho. E o Adventuring on Godly Earth traz um monte de dica e tal, né? E as regras, ó, Power Shack, Fear, Horror and Madness. Então, sem mais delongas, vamos entrando no conteúdo. Esse conteúdo imersivo, né, de Ravenloft aqui, ó, com textos, tal, ele continua aqui. Ó, Van Helsing. Então já tem uma ideia, né? Jonathan Harker, já tem uma ideia de como que vai funcionar esses textos imersivos. Aí a gente vem aqui, Welcome to Gothic Earth. Então é ali, 1890, tá? Aquelas regras de terror. Olha aqui a musiquinha que o Angra regravou da moça Heathcliff aqui, ó. Heathcliff. É daquele conto de terror. Wuthering Heights. De 1847. É aquela cantora pop que grava, o Angra regrava. A cantora pop até ganhou um revival aí por causa da série lá, né? Da Eleven lá, Stranger Things. Tem uma música dela que bomba lá. Master of Puppets toca lá, aliás, né? Aí tem as notas do autor, né? O autor fala que ele espera que seja perdoado a falta de acurácia histórica aqui, né? Que ele não procurou e ele focou na Europa. Ele avisa tudo isso, bem honesto aqui. Ele pega figuras históricas, vou dar um exemplo clássico, e ele fala, ó, tentei não deixar muito herói com muito vilã, né? Espero que o pessoal compreenda e aproveite. Um clássico aqui é Niccolo Maquiavel. Ele é um demônio, tá? Então, para quem gosta do filósofo Maquiavel, já vai ver que ele é um demônio aqui. Então tem esse tipo de coisa, né? É um cenário que, como eu disse, se você vai explicar a maldade humana a partir de uma entidade, é claro que a gente vai ter muita fantasia junto aqui, né? Então olha aqui, ele é basicamente aquilo que eu falei. The Golden Age of Magic peaked sometime around 2700 before Christ, certo? 2700 anos antes de Cristo. Isso aqui era um cenário de fantasia e, em teoria, o mal não existia, era praticamente o paraíso, né? E aí o que acontece é que Imhotep, ou Imhotep, não sei como é que fala isso em egípcio, é um sacerdote que vai tentar, né, quando está construindo a tumba para Djoser, que é o segundo faraó da terceira dinastia do Egito. Ele está preparando as magias existiam, né, para proteger o corpo e a alma do Djoser na morte dele, mumificar, né? E aí dá uma merda gigante quando ele solta essa magia que permite a entrada de Red Death, tá, na Terra. E aí é tudo muda. Então, até 2700 anos antes de Cristo, em teoria, a história da Terra é igual à nossa, só que já é complicado afirmar, porque na prática não existia maldade, né, até aqui. O que é interessante aqui, 2700 anos antes de Cristo, a gente já tinha uma religião judaica razoavelmente desenvolvida, né? Seria interessante então notar que a gente tem a religião judaica onde não tem o adversário. Muitas das interpretações da época, ele era um anjo enviado pelo Senhor para testar o homem, não era necessariamente maligno, tá? Ou quando aparece o adversário nos textos bíblicos judaicos, né? Torá, enfim, a fonte é a mesma. E se você for levar o que o autor fez aqui, na prática o demônio surge em 2700 a.C.,
E aí isso, eu não sei, eu teria que rever aqui a era do zoroastrismo, quando que ele começa, né? Quando que tem o zoroastrismo, mas enfim, isso justificaria os cristãos passarem a abordar o adversário como Satã, uma entidade maligna. Encaixaria bem na história, né? Achei interessante isso, embora ele não cite em lugar nenhum. E aí ele vai falar, né? A arte também é interessante, porque a arte é da terra. A gente tem aqui os egípcios. E aí, enfim, ele cita a abordagem sociológica dele. É interessante porque ele cita na prática que o conhecimento é um combate, né? O acúmulo de conhecimento, de cultura, ele é um combate ao Red Death. Então ele praticamente coloca que impérios, implicitamente, que impérios seriam bons, o avanço cultural, tecnológico da humanidade, e aí o Red Death dá um jeito de enfiar guerra para destruir esses impérios. Implicitamente, às vezes explicitamente em algum ponto ou outro, fica isso, né? Isso é questionável porque quem como eu costuma seguir uma análise materialista da coisa, né, da sociedade, da realidade. É muito complicado essa abordagem, mas não deixa de ser muito interessante. Isso vai se confirmar quando ele fala de iluminismo, né? Quando fala da renascença. Praticamente são movimentos que vão lutar contra o Red Death, esses movimentos, tá? O principal aqui, esse Defiance, foi finalmente quando os magos ali, aqui são magos e sacerdotes, tá? Então mago aqui nesse wizard, né, nesse cenário, são os adepts, e sacerdotes, os priests, são os mystics, tá? Esses são os nomes aqui, e a gente vai ver nos kits que fica mais interessante. Então as Shadow Orders, elas são as cabalas aí, né? Eu acho que eu falei mago lá, mas tem místicos, né? Como deixa eu entender, aqui tem sacerdotes também, às vezes podem ter os dois, mas é só ver a liderança. O Merlin era um líder, né? Então normalmente não aparece muito aqui os sacerdotes, os místicos, aparecem adeptos liderando essas ordens. Então Shadow Orders são derivados da primeira, da Defiance, que foi derrotada por Red Death. Então elas são derrotadas várias vezes, tá? Olha aqui, aí fala da era das trevas, Darkness, né? Cai o Império Romano, Red Death floresce. Então a culpa da peste bubônica cai no Red Death e seus minions, a culpa da peste negra, né? E aí por aí vai. Então a gente tem aqui a pedra, o Império Novo. Então cita, como eu disse, né? É uma tendência. Cita Carlos Magno, que é o Império, como uma coisa mais ou menos boa, mas dá a entender assim que ambas as forças, do bem e do mal, tentaram utilizar esse centralismo do novo império aqui para ganhar poder. As duas falharam. O império ruiu entre os filhos de Carlos Magno, foi dividido. Aqui fala, The Horsemen descends, the agents of Red Death have always been, explica aqui uma praga, né, a Black Plague, começa ali na Rússia, no sul da Rússia. Explica que é um agente Red Death, né? Então tem lembra um pouco as histórias do White Wolf, né? Colocando a Camarilla por trás, colocando ordens secretas, né? Por exemplo, no cenário do White Wolf, World of Darkness, você tem os vampiros por trás dos eventos políticos, dos eventos históricos que acontecem na Terra. E aí a gente chega aqui num ponto muito importante que, de novo, né, se eu falei, o Brasil apareceu em Mighty Fortress, primeira vez que o Brasil aparece, aqui aparece indiretamente de novo, né? Então é o segundo cenário de campanha que tem o Brasil, The New World, né? Infelizmente, eu falando, não tem Brasil aqui, tem a descrição de Buenos Aires e Lima, no Peru. Lima é meio que uma Brasília da vida, tá? Pelo que eu vi rapidamente, mas tipo, tem um certo teor místico ali na construção de Lima. Eu não sabia, não conheço, né, a história de Lima. Aqui aparece, aí eu não sei o quanto que tem de mítico ou não, mas eles costumam separar aqui.
E, enfim, da América do Sul só aparecem essas duas cidades, Lima e Buenos Aires. É bem limitado a descrição do cenário porque é um planeta, né? O nosso planeta. Num livro muito pequeno. E aí eles continuam citando momentos históricos, né? Tentando vincular com Red Death, né? Colocando por trás essa... E um desses pontos é o julgamento das bruxas de Salem, né, nos Estados Unidos. Como o autor avisa, é uma visão dele eurocêntrica, né, e depois, como o cara é americano, fica implícito que é uma visão ocidental, então é focado bem no ocidente. Eu até fiquei de ler mais sobre esse julgamento das bruxas de Salem aqui, mas não vi, não deu tempo. E aí chega nessa parte aqui do Awakening, fala dos maus e tal, deixa explícito, ó, há previsões do futuro de tecnologias que vão deixar as pessoas, vai iluminar, vai deixar as pessoas comunicando, né, diretamente e tal, internet. E olha que esse livro estava lá no começo da internet, hein, eu acho. Tinha até, acho que essa ilusão de que muita gente viu corrompida, né, essa visão da internet, um modo de comunicação. Não esperavam que as superstições e as visões mais burras da realidade assim se espalhassem pela internet. Nessa época, acho que com certeza ainda não achavam isso. Tanto que o ponto negativo que eles colocam das previsões do futuro são as guerras. E aí ele cita aqui, né, nessas previsões do futuro, que se Red Death não for detido aí pelos heróis e tal, vão ocorrer grandes guerras, que é a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Então, isso deixa bem clara a visão do livro de que é obra do Red Death. Então, as guerras serão obra do Red Death, influenciando aí os humanos. Então, começa lá no Novo Mundo, aí entra aqui, ó, que eu falei, Iluminismo, né? Século XVIII, ele vai citar... quando citam a Renascença, eles falam que é provável que Leonardo da Vinci fazia parte da Cabala, né? Aí tem o lado negro aqui, estamos no finzinho da parte histórica, que é esse On the Brink fecha. Fecha aqui em Time for Heroes, que eu falei aqui, né? Ó, o pessoal usou adivinhação e mostrou horríveis guerras no século XX e tal. Então esse é o ambiente. E a gente chega na criação de personagens. Pontos interessantíssimos da criação de personagens. Os 6 métodos de AD&D, só tem um permitido, que é o método 6, que é um método que eu usei bastante para fazer meus personagens, tá? Eles saem normalmente, às vezes saem muito ruins, mas normalmente eles saem razoavelmente bons, mas com muitos pontos fracos, porque é o método 6. Você pega 7 dados, joga, e aí você tem que pegar os dados inteiros e montar o seu atributo, e não pode passar de 18. Então eles começam todos em 8, não podem chegar até 18. Às vezes, quando você tem muita sorte, você consegue um 18 e um 17, um 16, alguma coisa assim, e 3 8. Ou você pode distribuir, tentar um personagem médio com um ponto forte só, vai ser muito difícil. Ou você pode sair com um personagem muito ruim, que mal tem um 18. A desculpa para isso é que aqui em Gothic Earth eles são parecidos com os personagens da Terra, então não tem esses heróis. O método lá do 4d6 tira 1 é o que mais geraria heróis, né? Um monte de atributo alto, ele não é permitido. Mas enfim, aqui é até mais grave você ter um monte de 8 do que numa campanha medieval, que você vai precisar mais, é um mundo moderno, é mais complexo, precisa de perícias, né? Não vai resolver tudo na porrada, principalmente por causa das armas de fogo. Então você tem que tomar cuidado ao fazer esse personagem nesse método. É interessante, eu voto a favor de manter esse método, eu achei que foi bem encaixado muitas das regras. Como eu disse, eu tenho interesse em narrar isso aqui um dia, ou até jogar, seria muito interessante. E eu tô acostumado a fazer personagens nesse método aqui, né? Uns personagens meio bizarros, com pontos fortes muito altos e muitos pontos fracos, né? Um 8 muitas vezes não
não dá um modificador negativo, exceto carisma dá um modificador negativo, mas é bem limitante. Você vai precisar fazer testes dos atributos e vai falhar em muitos deles. Tá, aqui explica bem a regra, né, de atributos. Fala que a campanha é muito focada em ability check, né? Então em outras campanhas pode não ter tanto esse foco, aqui vai ter. Explica bem os atributos e o que acontece em Gothic Earth, né? Por exemplo, Strength, a importância cai bastante por causa das armas de fogo, a importância em Strength. Mas você pode fazer, cara, um cara que anda por aí, e se ele quiser até ser sutil, por que não andar com 2 faquinhas? Se você tiver atributo suficiente, vai que você acha faquinhas de prata, adagas de prata, e você ainda pode causar um estrago, tá? Como as regras de D&D ainda são as mesmas, talvez até lançar dardos, né? Talvez você... Mas a diferença é que todo mundo vai poder usar arma de fogo e você não vai ser tão ferrado assim, tá? Um cara pega uma escopeta e te dá um tiro na cabeça, não vai ser bem assim você e seus dardos como era na era medieval ali. Então praticamente não muda muito. O que eles avisam é que Open Doors e Band Bars, por exemplo, vão ser bem mais raras de usar. Eles citam que não tem armadura, a regra da armadura eles falam bem claro. Se tem um louco que vai usar armadura, ela só vai funcionar mais ou menos lá em longa distância do rifle. Então se está lá embaixo, um cara atira em você, talvez a placa pare a bala, mas em curta distância é igual uma folha de papel, a bala vai atravessar a armadura. Então na prática você só vai usar destreza e magia, tá? A magia Armor é mais importante do que nunca nesse cenário. Se você pretende, é bom ter um mago no grupo, é muito bom ter um mago no grupo, e é bom pegar ela como primeira opção. Você começa com 3 magias básicas igual Dungeons and Dragons, né, a D&D básico, e pode escolher, ou o mestre pode decidir sortear, está frito se não der, mas é sugerido pegar uma magia ofensiva e uma defensiva. Você começa com 5 magias, acabou, o resto vai ser muito difícil de achar. Vai ter um esquema de você, igual depois do livro vermelho, por exemplo, que fica explícito isso, você ir aprendendo magias conforme você vai subindo de nível, que é o foco da sua pesquisa. Aqui tem isso também, se não tivesse isso estava completamente frito. Só que tem um porém, que você não pode começar a pesquisar uma magia se você ainda não tem acesso. Então na prática você sempre vai conseguir uma magia do novo círculo que você atingiu um nível depois, porque quando você chega no terceiro você vai estar podendo pesquisar uma magia de primeiro, porque você não conhece o segundo círculo ainda. Então quando você estiver no terceiro você fala, bom, agora eu vou focar meus estudos em Flecha Ácida de Melf. E aí quando chegar no 4º nível de mago você vai poder conseguir pesquisar essa magia. Agora eu tenho uma magia de segundo círculo. Na prática se você não encontrar Grimoires por aí, você vai ter um delay de 1 nível para pegar as magias do círculo que você pegaria normalmente, né, avançadas. Estou adiantando já boa coisa, é bom que eu posso passar lá na frente. Os pontos de vida você tem para guerreiro, isso continua, não mudou nada, tá? Eu achei interessante isso, não mudou praticamente nada. Regeneração aqui, aí deixa claro, normalmente é monstro. Inteligência, fala aqui, né? Aí tem aquelas coisas, isso aqui é uma regra que não fica clara nem aqui de novo. Quando você ganha idade, passa 18 ou não, afinal, né? Nas nossas campanhas sempre passou. Então um mago podia chegar com inteligência 19 se ele ficasse velho. E aí você ganha esses spell immunities aqui, tá? Tanto sabedoria como inteligência é ilusão, sabedoria é algumas magias específicas. E aí carisma, ritmo ainda existe, o que muda é followers, não existe mais followers, é uma outra sociedade. Você não vai fazer um castelo e atrair followers, está em 1890, meu amigo. Character races existe, tá? Elfo, anão, tal. Se você encontrar, vai ser um NPC, vai estar perdido no meio de uma floresta. Você pode trocar uma ideia, mas ele é igualzinho a um lobisomem para a população em geral, ou seja, um espírito, é algo bem místico. Então, não, jogadores só humanos. E o que fica importante aqui, o que muda é a nacionalidade, né? Aqui não tem a tabelinha igual do My Team Fortress, embora você possa conversar com seu mestre e jogar a tabelinha de lá, tá? Nada impede.
No nosso caso aqui, no meu em específico, eu iria permitir fazer um brasileiro, claro. Em 1880 você pode ser um brasileiro. Nada impede você de ser brasileiro, não desistir nunca. E aí você tem as classes. Então as classes são praticamente as 4 básicas, tá? Guerreiro, clérigo, mago, ladrão. Só que elas recuam um pouco, então elas ficam na prática, não a classe específica, tá? Ela fica na prática, por exemplo, não é o fighter, é o warrior. Na prática fica isso, tá? A gente vai ver já. Então você tem as 4 classes básicas e aí são os kits que vão dar certa profundidade para o personagem, e eles são opcionais, né? São recomendados, fortemente recomendados, mas opcionais. Se o jogador não quiser usar, ele não usa. O alinhamento dentro de classe não tem paladino, não tem bardo, então qualquer alinhamento. É sugerido fortemente que você não faça um personagem evil, porque você vai perder esse personagem e vai causar bagunça dentro do grupo, mas fica a critério do mestre permitir. Multi-dual class. Dual class continua, mesmas regras, funcionando normalmente, tá? Então que é aquele 15 e aquele 17. Com o método do Zui, talvez seja até mais fácil você conseguir fazer um dual class, tá? Não que ele vai ser bom, não necessariamente, mas você consegue. E é interessante fazer um dual class nessa campanha, hein? Bem interessante. Você começa ali com um soldier, descobre um Grimoire maluco, já pensou? Você faz ali um soldier força 15, ainda é força, tá? E depois ele vira adepto, porque ele tem um 17 lá na inteligência. Pra mim é uma opção muito interessante, que já existia antes, mas aqui nesse cenário fica legal. Tem os kits, né, como eu falei. Alinhamento, mesma coisa, tá? Adeptos especialistas. É só se o mestre desejar, tá? E aí segue as regras aqui. Talvez seja interessante um adepto especialista. Não cheguei à conclusão se valeria a pena. Então aqui tem as classes básicas, aí tem o soldado, mesmo esquema, força 9, D10 de vida, tá? Os múltiplos ataques deixam a desejar a descrição, mas eles são para armas de corpo a corpo, tá bom? Porque você tem o Roth, né? Você tem a cadência de tiros das armas de fogo e não tem uma tabela específica para elas. É sinal que um guerreiro, uma arma de fogo, vai ser igual aos outros, tá? Então ele só leva alguma vantagem no corpo a corpo no combate com alguém, tirando o fator taco, né? O ataque, que continua sendo superior, e os redutores de usar uma arma desconhecida continuam sendo superiores. E claro, os pontos de vida. O cara é um especialista em sobreviver a dano, né? Rolar, se esconder atrás da parede, tomar tiro de raspão. Continua sendo um especialista em sobreviver no combate. Então ele vai ser superior, sim. Só em níveis baixos fica tudo muito mais equiparado, né? Talvez nem tanto, mas fica. Lembrando que a regra lá do ponto de vida no máximo, que vira oficial em terceira, em segunda ela nem era uma regra, né? Nem existia, era só uma convenção, uma grande quantidade de jogadores de que precisava. Aqui não tem, tá? E eu recomendo não ter novamente, porque é um cenário de terror. Joga o dado de vida aí, pilantra. Aí chegamos em Adept. Ó, inteligência 9. Igualzinho, tá? Igualzinho. O que muda é o redutor a penalidade para usar armas, né? Ela é um pouco menor e faz sentido. Ela fica igual a do místico, então há uma leve aproximação do místico com o Adept, o que faz sentido, porque o sacerdote original ele era mais um guerreiro, né? Um clérigo, aquele cruzado tal, do que um sacerdote especialista, que depois entra em segunda edição. Achei até que eles podiam ter reduzido o dado de vida, não mexeram, então você tem que levar isso em conta. Um místico continua sendo uma classe muito poderosa, né? Assim como muita gente adora clérigo de segunda edição, porque ele é uma boa mistura ali mesmo. Algumas pessoas argumentam que é desbalanceado, aqui continua boa parte disso, né? É uma tabela de XP baixa,
D8 de vida, o taco lá e o saving throw de clérigo, né? Mais próximo do guerreiro, com magias, né? De sacerdote, que não são ofensivas, tudo bem, mas ainda assim com perícias, né, de armas vantajosas, enfim. Há de se levar isso em conta. A favor do mago é aquilo, magia ofensiva, né? Embora nerfada e tal, elas existem. E como eu disse, eu acho que tem algumas falhas, mas as coisas mais elementais, elas não foram barradas. Então, um Ice Storm, um Wall of Ice, Wall of Fire, Meteor Swarm, elas estão todas válidas aqui, tá? Tudo bem, nerfado, 9 rodadas para soltar um Meteor Swarm, mas é bizarra, uma magia muito bizarra. E claro, nível altíssimo, mas enfim. E aqui a gente chega em Tradesman, porque assim, não tem mais Rogue, né? Não tem mais ladrão, ladino. Não tem mais Thief. Até tem, mas ele está diluído. Porque todo mundo é Tradesman, né? Então, todo mundo... Isso daqui é meio que... A classe de Birthright, o Guilder lá, o Trader, né? Ela é oficializada na prática aqui como uma classe gigante que abarca todo mundo. Eu achei uma solução legal, faz sentido. Então é a classe com habilidades mais médias ali, D6 de vida, né? Não é tão nerfado quanto o mago, não é tão bom quanto o guerreiro, é a classe mais média. Eu acho que talvez faltaria incentivos para jogar em termos de jogo, assim. Em termos de interpretação, tem muitos incentivos. Você pode ser qualquer coisa, jornalista, a gente vai ver ali, cair em trades, né? Muito interessante. Mas em termos de efetividade da classe, né, estratégica, então o jogador que foca em estratégia nem deveria estar jogando isso aqui, né? Porque isso aqui é interpretação pura, é cenário de horror e tal. Mas deixa a desejar, na minha opinião, né? Se você quiser pensar numa coisa de combate e tal, o ladrão original seria mais interessante, porque teria algumas opções a mais, backstab e tal. Não que fosse uma classe boa de combate. O bardo era mais interessante na época, você podia usar uma montante e soltar bola de fogo, tá? Segunda edição com bardo. Aqui não existe mais bardo. Então há uma mudança também, tá? As habilidades de ladrão, elas viram todas perícias, que é uma coisa que em terceira assume. O Elcio já assumiu isso em Forsaken Worlds. Aqui está bem separado, então você pode fazer o Tradesman, ele não necessariamente vai ter backstab, mas você pode pegar perícia backstab, e aí ele vai dar backstab, e pickpockets, etc. Você vai pegar tudo separado, você vai montar o seu ladrão, você vai montar a classe. O kit deve dar uma boa ajuda nisso. Então a gente entra aqui em perícias, como eu disse, ó, mudou um pouco aqui as penalidades, os slots, né? Dá para ver que mudou. Olha só que interessante, para dar mesmo alguma vantagem, né? Eu acho que o interessante é isso mesmo. Perícias comuns, o Tradesman é muito maior que o Ladino original, tem 6, tá? É o que tem mais, faz sentido, teria que focar nisso mesmo. Em combate ele está ali no meio do caminho, né? Olha só, isso aqui é uma boa nerfada nos clérigos, né? O Mystic está muito mais próximo do Adepto, isso é interessante, embora o D8 ainda esteja meio discrepante aí. E aí tem uns nerfs a mais, tá? Em mago, e que a gente vai aparecer no capítulo de magia, eu já posso adiantar. Que o mago, conforme passa de nível, ele tem uma chance de perder atributos, lembra muito o Asceta. Com a diferença que ele não ganha atributos, o Asceta ganhava mentais enquanto perdia físicos. E era automático, eu acho que eu citei o Asceta, tá no Legends e Lore, se tem alguma resenha. Ele lembra isso, mas é mais um nerf. Ele tem uma chance de perder no atributo físico, porque ele foca muito nas magias. Enquanto o místico, ele vai se desligando da realidade, ele vai ganhando penalidades e iniciativa, vai ficando cada vez mais lento e desligado da realidade, por causa dos espíritos e do mundo espiritual, que ele vai se ligando cada vez mais. Então o Tradesman teria essa vantagem física entre essas duas classes, que ele não tem esses nerfs, né? Ele estaria mais próximo do soldado, mas mais focado em coisas mentais, né? Em coisas manuais até, mas em profissões que não envolvem combate. Que para uma aventura desse tipo, convenhamos, isso daqui lembra muito o Call of Cthulhu, né? O RPG está na mesma pegada. Então, obviamente, a campanha vai ser mais focada em resolver enigmas, né? Em derrotar o mal de outras formas além de combate. Então,
seria razoável você fazer um trade também, tá? Aí separa as armas antigas, você tem que gastar um ponto de perícia a mais para pegar, né? Porque não faz sentido, ninguém mais anda com uma two-handed sword, etc. Essas são a lista de armas, embora a longsword não esteja nessa lista. Aqui foca, né, no grupo de armas relacionadas, que é a penalidade. Então, se você sabe usar shotguns, você sabe usar shotgun, mas scattergun você vai ter -1. Então é importante eles adaptarem as armas de fogo aqui. Especialização em armas não existe. Ninguém mais faz esse tipo de coisa, né? Tem aquele cara, um mestre. A coisa é mais do... É uma coisa mais do Musashi, né? Embora tenha uma pegada, né, no medieval, na era medieval normal ali, é uma coisa mais do Musashi. Que tem até aquele especialista em clava que eu falei. Não faz mais sentido, né, com arma de fogo, é meio difícil isso. Qualquer arma que você apontar e apertar o gatilho, ela vai dar um pipoco, não faz muito sentido você ser especialista no negócio. Aqui é uma coisa que é muito interessante para mim, que são finalmente as perícias mais modernas aqui. Eu sempre adaptei a D&D a uns cenários mais modernos, né, brevemente para aventuras e tal. Uma outra aventura solo. Eu mestrei brevemente uma campanha Supers, né, em AD&D, só para ver como é que é. E faltava isso. Não vai ter operação de computadores ainda, mas tem muita coisa para usar. Oficial. Olha aí. Então é interessante, eu passei por cima porque não dá tempo, né? Então você tem muitas perícias novas aqui. Olha só. Você tem duas perícias que são obrigatórias para a classe específica, que é Spellcraft, vira obrigatório, tá? Porque não tem mais aqueles chances de aprender magia, que é baseado em inteligência e tal. Agora é tudo baseado na perícia, Spellcraft e Spiritcraft, se eu não me engano, para os clérigos. E aí o que é interessante, os clérigos não têm Grimoire, mas eles não têm mais aquele acesso a todas as esferas. Eles vão, que nem os magos, pesquisando as magias, só que eles pesquisam a esfera, e a esfera, né, a gente vai ver mais, ele vai ganhando as esferas conforme vai passando de nível. Então no primeiro nível, eu não sei se você consegue sair com cura, tá? Você sabe com a esfera All, e tem um fator a mais aí, você começa com acesso minor, né, que é aquele acesso a terceiro círculo no máximo. Se você quiser estudar outra esfera, por exemplo, cura, você não pode mais voltar a estudar a esfera anterior. Então, na prática, todo mundo vai abandonar All em Minor. Ninguém vai querer virar Major em All antes e ficar sem cura. Eu acho bem difícil. Na prática, todo mundo vai ter All Minor, porque vai abandonar para ir para cura. Cura vai ser a segunda. A não ser que você seja um roleplayer extremo mesmo e dane-se. Ah, não. Se vira aí, chama o médico. Vai ter médico. Chama o médico, cara. Olha aí. Você vai ter física, vai ter medicina, tá? Religião moderna, pugilismo. Interessante pugilismo aqui. Ó, o Spellcraft aqui. Sexto sentido. Nessa época era misturado, né? Não era Players Office ainda que separa o que é perícia de verdade e o que é vantagem. Ó, Spiritcraft. Se você faz um místico, você vai precisar de Spiritcraft. E acabamos, entramos em Money and Equipment. Tem uma lista das moedas aqui. Achei sacanagem que o Brasil não está aqui. Portugal, réis, era réis ou era reis? Enfim, na época no Brasil, se eu não me engano, a moeda eram réis mesmo, 200 mil réis, etc. Então talvez seja a mesma grafia, a mesma pronúncia que a de Portugal. Que é bem provável, né? Porque o Brasil era uma colônia até, olha só, está em 1890. Exatamente. Por isso que não está aqui, né, Lucas? The Price of Gold. E aí vai ter uma descrição, né? Eles citam até a magia Ouro dos Tolos, que ela perde um pouco de utilidade porque não é mais uma moeda.
Ó, aqui uma onça de ouro puro seria equivalente a mais ou menos 5 dólares, tá? Eles, claro, não vão aprofundar o câmbio entre essas moedas. Já tem a Revolução Industrial, já está citado aqui, né? Great difference between Gothic of economy. É interessante ler isso aqui com mais cuidado. Eu não tive tempo, tá? Só achei interessante uma carteira aqui com moedas e notas. Aí tem o dinheiro inicial. Soldier 3D6, não é mais 5D4. Adept 2D6. Tradesman 4D6, Mystic 2D6. Faz sentido, muito sentido. Achei legal. Embora a diferença poderia ser maior, né? Vezes 10. Então você poderia começar aí, em média aí, com 10 vezes 10, 100 dólares por soldado. E nessa época era razoável, né? Vocês vão ver que os preços estão lá embaixo, porque a inflação ainda não tinha comido o dólar absurdamente. Equipamento moderno. É interessante, as armas estão tudo juntas. Esse livro é muito resumido, tá? Mas eles botaram uma fonte bem pequena e enfiaram uma tabela gigante aqui. Mas olha aqui, é legal, tem o preço da munição, importantíssimo. Você tem essas opções de arma, tá? A pistola da marinha, pistola do exército, uma pistola Derringer, dinamite, nitroglicerina, vai ter o sabre. O sabre seria a arma mais comum, né? Ainda existia muita cavalaria com o sabre. Cavalaria com certeza tinha rifle. Tava perdendo, eles citam aqui, tava perdendo muito espaço, já tava tomando uns cacete na cavalaria, mas ainda existia. E aí vem a descrição de equipamento e a descrição das armas de fogo, tá? Isso aqui é bem interessante, então eu me baseei nessa tabela para ajudar meu irmão lá. E aí esse Roth que aparece aqui, de 6 tiros de uma pistola em uma rodada em 1 minuto, né? Faz sentido, você tem 1 minuto, daria para dar até mais, mas na prática se descarrega. Ele leva em conta, ó, se... aqui o 2, a velocidade, se a arma está carregada e pronta, o Speed Factor vira 2. Esse aqui é o Speed Factor com você carregando a arma. Em 1 minuto você vai ter que carregar, colocando as balinhas lá, você não tinha um pente, né? Já tinha arma com pente? Eu acho que ainda não. Segunda Guerra vai ter, primeira ainda não. Enfim, mas aqui não tem nessas opções que tem aqui. Ó, if loaded in red, Speed Factor is 1. Pra qual arma? Para essas daqui, ó. Interessante. Eles dão uma simplificada, claro. Aí tem as armas aqui. Tem a descrição das armas que elas fazem. E na prática o Roth ele é alterado pela opção sua do que você vai fazer com a arma, né? Em combate deixa isso bem claro. Você vai mirar e ganhar mais 4 no ataque, dar um tiro só bem mirado. Você vai fazer mais ou menos, você vai dar uma mirada e atacar, e aí acho que é esse Roth. Ou você vai sair atirando, descarregar a arma em 1 minuto. E aí lá fica mais claro quanto tempo você leva para carregar, tá? Então você tem explosivos, armas em melee. As armas são uma lista pequena aqui. A melhor arma seria o sabre, provável, né? Sabre e a rapieira, rapier, são as melhores armas. E aí a gente chega em magia. Então eu adiantei bastante coisa, né? De magia, vai dar pra passar mais rápido. Mas na prática é isso, toda a magia foi afetada por Red Death. Foi nerfada de certa maneira. E ela chama a atenção do Red Death, né? Como se o Red Death, você tem uma trama de magia igual a Forgotten Realms, controlada pela Mistral, aqui por ninguém. Quando o Red Death entra, ele vai meio que pro centro dessa teia de magia. E aí cada vez que você puxa uma cordinha para soltar uma magia, ele sente, tá? Principalmente se for necromancia, esse tipo de coisa que vai justificar os power checks de magia.
Pelo que eu entendi, vai nessa linha. O que é muito interessante aqui. Lembra muito Call of Cthulhu a pegada. Então você vai fazer o teste de perícia para soltar magia. E aí lembra um pouco GURPS, magia. Que vai ter crítico. Um vintão, rapaz. Lembra? Só tinha isso em Wild Magic. Aqui é menos caótico, mas tem. Então se você tirar um crítico soltando sua magia, ela vai voltar na sua cara. Então é um dos nerfs mais importantes de magia, porque em segunda edição você é um mago e raramente você vai se dar mal, a não ser com a aventura específica para fazer você se dar mal, como era Dragon Mountain, e especificamente mandando explodir a bola de fogo, calculando o volume dela, explodindo na sua cara, que foi o que aconteceu com o meu mago várias e várias vezes, ele morreu várias e várias vezes. O Adam, de propósito, porque eu tava de saco cheio, essa intenção. Morram kobolds, eu morro junto, viram kamikaze. Mas enfim, era o único jeito de um mago se dar mal. Aqui não, aqui não é igual a GURPS, que você invoca um demônio se tirar um crítico, mas dependendo da magia pode ser, tá? Dependendo da magia pode acontecer sim. As magias com efeito mais claro, elas têm uma descrição clara do que acontece, volta na cara. Você tacar uma armor em você mesmo, sai o inverso, você taca armor no adversário. Mas as magias que não tem uma descrição que dá para definir, é o mestre que vai usar a sua mente diabólica para voltar ela contra você. Eu não tenho certeza se isso vale para magia de místico também, tá? Eu acho que sim. Aqui ó, if the caster's roll is an unmodified 20, however, some tragic mistake takes place. Deixa eu ver se a gente está falando específico de... Não, é magia em geral, né? Estamos falando específico de Adept? Não, magia em geral. Legal. O touchpad limita a minha vida, né? Aqui os checks de proficiência, checks de perícia. Olha lá, Spellcraft ou Spiritcraft. Vai ter um redutor no... Então você vai soltar o Meteor Swarm, você vai ter menos 9. Faz sentido. 9 rodadas, teste com menos 9. Você pode aumentar a perícia. Eu acho que seguindo as regras normais de AD&D. Então no primeiro nível não pode, mas nos outros níveis você pode ir gastando ponto para ir melhorando ela. Não tenho certeza se nerfaram ligeiramente isso, mas pelo que eu li rapidamente deu a entender que funciona igual. E você tem os Power Checks. Olha aí, que legal, Lightning Bolt. Tem as modificações das magias, como eu disse, né? O efeito visual nerfado ficou legal, mas as magias ainda tem. O que eu achei bem legal, Lightning Bolt não tem mais aquilo que de bola de fogo ficou reduzida, né? Um cubo de 3 metros por nível, não é mais a explosão gigante. Mas Lightning Bolt ele fica reduzido, que ele não pode mais partir de um ponto para o outro, ele parte sempre da mão do mago. Eu já tinha visto esse nerf em algum outro lugar, se eu não me engano. Eu acho legal. Fica parecido com a magia de GURPS, fica parecido com mais... Que tá mais na cabeça das pessoas, né? Sai da mão, você não é um mago. As magias reversíveis, é algo que Terceira coloca. Não sei nesses termos, mas o Elcio usa nesses termos em Forsaken. Você tem que aprender a parte. Se você sabe Curry Light... Bom, de mística eu não sei muito bem, mas se você sabe expandir, você não sabe encolher. Ou é um ou é outro. Tá? Você tem que aprender separado. Os itens mágicos, eles são muito mais raros, como era esperado, né? Aqui não sei se tem bullet mais um, igual tem em Might Armor, provavelmente tem, mas eu não vi em nenhum lugar. Fala sobre imunidade de monstro, né? Que você pode dar outras alternativas, porque realmente vai ser difícil um monstro imune você ter como combater. Então, por exemplo, o Banshee, eles citam as armas que ele estava vivo na época. Então, o mestre vai trabalhar essas possibilidades aí. Aqui você tem a mesma coisa, tá? Dos Power Checks, você vira um monstro lá e perde personagem, igualzinho o Ravenloft. E o que eles falam, as armas mágicas são únicas. É uma versão amplificada de Birthright, onde você não simplesmente tem a adaga mais um. Você tem normalmente os caras dão nome para a adaga, né? Em Birthright, porque é raro. Aqui é mais raro ainda. Vai falar, né? E pior, né? As magias também são afetadas pela trama
conspurcada aí, the Tainted Web, tá? Pode gerar Power Check também, se eu não me engano. Você tem as escolas e aí tem o que eu falei de inicial, né? Olha aí. Você pode sortear a ofensiva e a defensiva, se o mestre desejar. Você pode se dar muito mal nisso daqui. Você pode tirar de ofensiva Chill Touch e de defensiva Alarme. E aí, parabéns. Eu, como sou um mestre ligeiramente mais bonzinho, tem gente que vai discordar, mas eu deixaria escolher uma ofensiva e uma defensiva. E aí depois vai. Mas enfim, as próprias regras permitem que você vá aprendendo. Então no segundo nível você fala, não, eu quero armor. Estou pesquisando armor, mestre. Você me deu alarme, estou pesquisando armor. No segundo nível você vai ter. Você vai chegar vivo lá. Aí tem, olha, muito Call of Cthulhu isso aqui, né? Não sei se vocês já tiveram contato com o livro de Call of Cthulhu. Embora seja na década de 30 e tal, é parecido, né? A temática é parecida, não tem como não ser. Aí tem todas as regras para descobrir a magia e para copiar a magia, né? No Grimoire e tal, é igualzinho, demora e tal. Só que tem algumas regras a mais bem legais, do tipo, você pode não entender direito e tentar copiar mesmo assim. E o que acontece se fizer isso, tá? É legal. Aí vem a lista de magias, vem as alterações, né? Por exemplo, o que você pode fazer com ventriloquismo, o Burning Hands. Bem legal isso aqui, ó. Embora seja um nerf que assim, mas por que isso não pode? Bola de fogo pode e Meteor Swarm não tá aqui. Pode ser furo? Pode, mas enfim. O Burning Hands agora é toque. Tá, então não sai o jato da mão, você tem que encostar e o cara queima. Ficou legal, gostei desse efeito da descrição, né? O Find Familiar não é o de Ravenloft, é o básico. Então tem muita coisa que você acha, então vai ser de Ravenloft. Não é, tá? É um misto, não é um Ravenloft puro. Tem a descrição ali de Chill Touch, o que faz, o Color Spray, eles falam, né? Aquilo que eu falei, quem enxerga não são os outros, é só as vítimas e o mago. Light continua balosa, né? Embora não tenha mais os efeitos de tacar no ar, tacar no olho, etc. Continua sendo uma magia bem chamativa. Magic Missile, esquece, a melhor magia de Dungeons and Dragons está fora do cenário. O que eu achei interessante, Shield é importantíssimo, cara, em um combate específico. Armor resolve sua vida a longo prazo, mas Shield é importantíssimo. Se você conseguir, num cenário que você não tem armadura, uma armadura mágica, se você achar, achei uma armadura medieval mágica, tal, ela vai te dar o bônus, né? Mas assim, não é todo mundo. Vai ter um cara que achou uma armadura, olha lá, no nível 10, se o mestre quiser. Então é importante. E ela é uma magia que protege o mago só. Armor protege outros, mas Shield só o mago. Então a gente tem Outer Self. Olha, é nerfado aqui, não dá nem flight. Interessante. Então você tem muitos nerfs. E o negócio do visível é bem legal. Ray of Enfeebling. Você vai apontar o dedo, o cara vai ficar fraco, mas não sai um rainho. Mirror Image foi nerfado ao ponto que só tem uma duplicata. Eu não sei se precisava, assim. Isso aqui foi um nerf puro no combate mesmo, né? Porque se vai aparecer uma, porque não aparecer mais de uma? E aí vai subindo o nível, os nerfs vão diminuindo. O autor acho que tem pouco espaço, sei lá. Mas enfim, Fireball tem aquele nerf que eu falei. Tiny Hut não existe, né? Que é aquele globinho do Leomund, não existe, do Leomund. Lightning Bolt tem aquele nerf. Monster Summoning acabou, não tem mais Summoning. Não que fosse alguma magia boa na história do D&D, ela fica boa lá pra terceira edição, segunda não é muito boa. Protection from Normal Missiles é a melhor magia do jogo. Não resolve a vida com monstros às vezes, mas cara, um combate normal de seres humanos é a melhor magia do jogo agora. Quem é que vai ter um bullet mais um para passar seu Protection from Normal Missiles? E é uma magia que é do livro vermelho, né? Ela não tá no livro básico, o que é interessante. Não, ela tá no básico. Ih, agora me deu branco. Acho que tá no básico, A Protection from Magic,
Weapons do livro vermelho, eu acho. Aqui o que eu pensei na hora, né, dos nerfs, a serpente sépia, né, é nerfada na parte visual. Vampiric Touch igual a Ravenloft, então tem todos os problemas de Ravenloft. Enervation também, né, necromancia vai remeter a Ravenloft, embora, não sei se é uma falha, na parte magia divina, reviver os mortos não tá aqui. Resurrect tá nos nerfs de Ravenloft, mas reviver os mortos não. Tá. Pode ser interessante fazer seu místico aí. E chegando lá no 10. No 10 depende. A dinâmica é outra, não é igual a mago, tem que ver. Mas tem um reviver os mortos. Eles falam, raramente vai ter reviver os mortos, falaram no começo do livro. Não é bem assim, se o player chegar lá, quem disse que não vai ter? Não vai ter aquele esquema de meio high fantasy, de você ir no templo nos primeiros níveis e pagar um reviver com a alma lá, né? Falar, não, eu te faço uma missão pra você. Aquela pegada meio first quest, de pagar 5.000 PO pra reviver o seu amiguinho. Isso não vai ter. Aí, como eu falei, olha aqui, o Magic Jar tá na lista de Ravenloft. Você tira o bagulho mais paloso de todos, que são as mãos de Bigby, né? Elas caíram fora. Então, olha só, eles tiraram aqui as outras magias do Leon, né? Secret Chest, mas não tiraram, preste atenção aqui, no quarto círculo. Eles não tiraram, tiraram. Não existe o Secure Shelter. Vinícius, acabou a festa. Não tem Secure Shelter. Não tem Monster Summoning. O que eu achei interessante do quarto círculo é que a Storm tá valendo. E Black Everard's Tentacles tá valendo. É uma magia forte para a segunda edição. Porque não fica bem claro como funciona o agarrar lá. Não é igual a terceira, que é muito claro como é que funciona. E segunda é meio perigoso. Dependendo se o mestre deixar o jogador falar que o bagulho agarra e pronto, ela é uma magia perigosa. Só que, como ela demorava uma rodada, ela vai demorar um turno, né? Ela demorava uma rodada ou um turno? Uma rodada, né? E aí, o principal que eu achei aqui é não ficar proibido Meteor Swarm e os Prismatic. Prismatic Wall, Prismatic Sphere, que são magias bem palosas, mas assim, fica a critério do mestre. Não está listado em alteração, mas se o Chromatic, quem enxerga é só quem é vítima e o mago, a lógica leva a crer que é a mesma coisa com as outras, pelo menos com a de sétimo círculo, né? A esfera todo mundo teria que ver, e a muralha também, né? Então as muralhas são as coisas mais palosas do jogo que eles não nerfaram, não falam que estão fora, e elas começam a aparecer ali pelo quarto círculo e não falam nada. Em teoria você cria essa muralha e pronto, tá? Não sei se foi um furo ou se foi proposital. A magia é de um círculo muito alto, então dane-se, pode ser. E aí a gente chega em, olha, aqui eu falei de nono, então tem bastante magia nerfada de nono, de não existir, mas ainda existe Meteor Swarm, né? Wish, né? Ravenloft, então o Wish de Ravenloft, você deve imaginar que não é uma coisa. Wish, dependendo do mestre, já não é agradável, e Ravenloft deve ser menos agradável ainda. E aí a gente chega em misticismo, né? Que é outra coisa muito importante. E interessante, que são as esferas de magia. Então, Mystic characters do not keep spellbooks. They depend upon rituals and ceremonies to create magical effects. O que lembra, para mim, lembra lobisomem, né? E os rituais. It is the knowledge of these rituals that gives them their power over the supernatural. All mystic characters begins the game with minor access to the Owl Sphere. É o que eu falei, tá? Então, na prática, você começa com Blast, Combine, Detective, Purify, Food and Drink. Accessing New Spheres é a parte mais importante aqui para você calcular seu clérigo. A Mystic spends most of his leisure time, tá? A mesma coisa, tá? Ele gasta o tempo estudando, se conectando. E quando ele chega em um novo nível, segundo nível, por exemplo, a habilidade de magias aumenta.
The exact nature of the character improvements is up to the player and of course subject to the approval of the Dungeon Master. Ficou meio vago, tá? O mago tá mais claro isso. A gente vai ver aqui pra frente se melhora. Initial studies. When a character is created, the player must select one sphere as the character's sphere of research. Ah, tá. Ele começa ali com a AU e escolhe uma esfera. This may be a sphere to which the character has no access, or it may be a sphere to which he has access. Então ele pode começar com minor em AU e escolher major em AU para terminar os estudos de AU. Acho difícil alguém fazer isso. This decision is made by the player, although the DM may veto the selection. If the character continues study in a sphere to which he has minor access, the PC gains major access to that sphere when he reaches the next experience level. If the character researches a new sphere, the character gains minor access to that sphere at the next experience level. É interessante, né? Eu acho que a restrição de círculo continua, né? Então ele ganha acesso à esfera apenas. This procedure is followed every time a character gains a new level. The player must decide whether the mystic will research a new sphere in order to gain minor access to it, or whether the PC will research a sphere to which he has minor access in order to gain major access. Então até agora não deixou claro magia, né? Mas é a esfera, então você vai ganhar. Existe ainda o controle de nível normal. Como não é igual ao mago, que você aprende uma por uma, tem o controle normal. Então você ganha acesso à esfera, você ganha acesso a todas, tá? É isso que leva a crer. Quando ele fala ali que você começa só com aquelas, é porque a AU só tem aquelas em primeiro. E aqui tá o que eu falei, né? Ó, breaking off studies. If a mystic discontinues study of a specific sphere, he can never study that sphere further. Thus, if a character opts not to pursue study of the AU sphere while advancing from first to second level and chooses instead to gain minor access to another sphere, he can never attempt to study the AU sphere further. He will never gain major access to the AU sphere. É o que eu falei, tá? Aí vem, following is a list of priest spells from the player's handbook, along with instruction for modifying these spells for mystics on Gothic Earth. Então na prática é isso, né? Para você ganhar o Cure Light, no segundo nível você vai conseguir. O que lembra D&D, ou de D&D, né? Que você não tinha Cure Light no primeiro nível, você vai ter só no segundo. É interessante, né? Eu acho que a tendência é todo jogador, a não ser que for um role player ferrenho, começar ali com aquelas magias básicas. É um priest nerfado de old D&D, isso é legal, voltou a essa época. Mas no segundo nível eu vou pegar a esfera cura, a esfera healing. Você já começa declarando, estou estudando esfera healing. Eu acho que é o caminho que todos os players fariam, tirando os mais malucos. E daí depois você vai. Então peguei minor em healing, vou querer pegar major em healing? Não necessariamente, né? Pode ser para pegar a cura completa. Você tem os redutores de sabedoria, eu acho. Então como é o método 6, é muito provável que você tenha sabedoria 18 ou 17 e consiga usar magias de sexto e sétimo círculo. Então é provável que você queira a cura completa e queira continuar em cura, porque depois você não vai poder voltar para estudar ela no Major, né? Então no terceiro você vai para Major, e aí começa a estudar outras esferas. Como a gente vai ver aqui, não tem magias, né? Tipo Flame Blade, vai ter, a gente vai ver aqui. Interessante aqui, Shillelag é uma magia que talvez você queira, né? No segundo. Então você pode estudar isso. Cara, eu vou adiar a cura. Vou adiar a cura porque Shillelag é mais importante. Shillelag. Não sei nem como é que se fala isso. É uma palavra meio do irlandês, se não me engano. Shillelag. Alguma coisa assim. Shillelag. Acho que é Shillelag. Não sei. Isso daqui
É uma magia de druida que em segunda edição virou uma zona, porque, enfim, em Spell e Magic consertam isso, mas virou uma zona. Mas na prática é uma magia de druida, em que você transformava a clava ou o cajado na prática em uma arma +1. E aqui eles ampliam. O Mystic consegue fazer isso com qualquer arma, qualquer objeto de concussão. Você pegar uma frigideira, você pode fazer a personagem de Chrono Cross com a frigideira aqui. E ela fica +1. Então tem coisas a se considerar aí, de ficar na dúvida de pegar cura no começo ou Shilelek, porque você não tem arma mágica no jogo. Vai ser difícil achar a bala +1 e a bala vai embora, né? Se for seguir as regras de segundo apuro, a bala foi atirada, acabou. Aqui é pior ainda, porque o cartucho vai embora. Você não vai remontar o cartucho com pólvora. Mesmo que pudesse, se for seguir a regra de base, que é a D&D, que a flecha se quebra e já era, ela perde encantamento. Então o Shilelek se transforma numa magia muito importante para levar em conta. Enfim, né? Eu levando aqui minha mente ligeiramente estrategista, não sou o Sander, mas eu levo alguma coisa em conta. Eu sou um misto aí de roleplayer com estrategista. Não sou o extremo de nenhum lado nem outro. Minha mente fica aqui calculando meu personagem. O Ivern Watch eu não sei porque tiraram, tá? Porque é uma magia assim que não é um Ivern, é uma nuvem em forma de... Não acho que deveria ser tirada, mas tiraram. Spiritual Hammer deveriam tirar mesmo, tiraram. Flame Blade poderia, tiraram. Animate Dead igualzinho ao o que eu falei, né? Chegamos aqui, os Animal Summon. É legal que vira, tipo, o bicho vem andando. Woodlands não tem mais, né? Porque é muito raro. Ó, Airwalk tá permitido, tá? Você tem Fly lá, então tem Airwalk aqui. Airwalk. Commune, então tem todo aquele rolo. Olha aqui o quinto círculo. No Plane Shift. Não vai deixar sair, mas você vai poder ir pra borda etérea. É o único lugar que você vai poder ir. Tá sim. Então eu errei, tá? Raise Dead está na lista de Ravenloft. Como eu disse, eu li muito rápido isso aqui. Então é aquilo lá. Raise Dead tem uns problemas de Ravenloft embutidos em Raise Dead. Então tá mais próximo do que eu achei mesmo. Ó, Resurrection tá mais próximo de Ravenloft. Há de se considerar isso quando você fazer um Mystic, tá? Olha que bacana aqui o cara com a pistola contra seria um Golem Gárgula, seria um Cornogon, seria um Gárgula apenas. Se for qualquer um desses três, a arma não vai fazer nada. O que é legal para um cenário de terror, né? E aí vem os multiple ataques. Eles nem citam a tabelinha de guerreiro, porque obviamente fica implícito que ela é para melee, tá? E aí eles vão detalhar só Firearms aqui, porque na prática, cara, a galera vai usar Firearm. Aí pode ser, né, contra o monstro, vem um lobisomem e tal, não tem bala de prata, cara, tem aquela adaga +1 que a gente achou não sei aonde, dá pro soldado. E aí a gente entra no combate melee, que ele já vai ter chance de ser trucidado dependendo do nível, mas enfim. O normal usar arma de fogo, então tem uma descrição bem detalhada de arma de fogo, não é fantástico, mas tem. Aquilo que eu falei do Wrath, né, da cadência. Ela é meio que relativa, porque o que vale no Wrath, Rates of Fire and Reload, é isso aqui, ó. Muda de acordo com a arma, tá? E muda de acordo com a opção, né? Então o Aimage Fire, você vai dar um tiro só e vai ganhar +4 no ataque. No primeiro nível isso é importante, tá? Porque, lembrando, você tem um taco 20, então digamos que você tem destreza muito alta, você vai ganhar no máximo ali +2, taco 18, não tem especialização. Taco 18 para acertar alguém normal, com CA 10, você vai precisar de 8 para cima, né? Tudo bem. E aí sim, mirando o cara, você ganha +4, então você é um atirador exímio ali com taco 18, +4. Taco 14, você vai precisar de 4 para cima. Então, mirando muito bem um cara, você vai acertar o pipoco nesse aldeão, nesse qualquer coisa normal e vai matar ele provavelmente, porque
com 2d6. O normal de um ser humano é ter um d6 de vida, ele vai sorteado, então a chance de matar ele é grande. Tá? Mas para acertar você tem que mirar bem, sair atirando que nem louco com o taco 20, que é uma das coisas que numa campanha de super de primeiro nível ficou discrepante, né? Pô, não acerta ninguém. Sou um super-herói com uma rajada de 12d4, no caso na época experimental, não acerta ninguém. Isso porque eu tinha destreza 18 e tal, eu tava testando lá com meu irmão. Tem isso a considerar. Achei essas adaptações interessantes, porque ela torna o cenário mais realista. Se você mirar, você vai acertar o cara, é bem provável que você acerte. Ficou legal isso, porque não faz muito sentido no mundo real. Você mira em alguém e erra, é meio difícil, assim, o cara perto e tal, esse tipo de coisa. Então achei uma solução simples e razoavelmente eficiente. Se você quiser descarregar a arma, aí você vai confiar mais em que um dos tiros pegue. Essa é a verdade, né? Então a gente tem aqui os Repeating Rifles em Revolvers. E aí tem o Rapid Fire. O Rapid Fire não é o Hoff apontado lá, olha só. The most common attack mode for Repeating Rifles in Revolvers is Rapid Fire. This allows a character to take reasonable aim and fire the weapon 3 times over the course of the entire round. Não é o Hoff que está lá, né? Se vocês lembram bem, a pistola estava com 6. Então o Hoff que está dado lá é o máximo, é o Panic Fire. E aí o Panic Fire você tem -4 no ataque. Então na prática você sempre vai ficar tomando uma decisão dessas 3 na prática, tá? Se eu vou atirar com +4, se eu vou atirar normal 3 vezes ou se eu vou atirar 6 vezes com -4. E aí você vai ficar levando isso em conta. Se você ainda sair correndo, que é uma cena clássica, sair correndo, você pode dar os 6 tiros com -8 cada, correndo e dando tiro, tá? Então tá bem descrito aqui na parte de movimento com armas de fogo. Assume-se que todo o resto, se você usar um arco, se você usar coisas sem sentido no arco, você pode fazer um personagem meio maluco, tal, um machado e tal. As regras de segunda valem. O que está especificado aqui são as regras para armas de fogo, que são diferentes, tá? Eu acho que o Player's Options Combat and Tactics não leva muita coisa daqui, tá? Principalmente porque as armas estão num estágio anterior de Wheel Lock, Flint Lock. Então é uma outra época abordada em Player's Options lá, Combat and Tactics. As regras não são iguais. Eu achei interessante que as regras daqui são para um combate bem moderno mesmo. Isso daqui está prestes a chegar na Primeira Guerra Mundial. E segunda, a diferença não é tão grande assim. Isso aqui é um Velho Oeste, né? Um combate um cenário de Velho Oeste, bang bang. Então achei interessante as regras. Não são perfeitas, não são fantásticas, mas simples e relativamente efetivas, na minha opinião. E aí entra o que eu falei de armadura. Então, short range, ACA é 10 e acabou, cara. Não serve pra nada. Achei que foram bonzinhos com shield ainda, porque de medium range pra frente ele já dá o bônus. Não, medium range aqui, ó. E o cara tá com o escudo, tomou um tiro na cabeça, né? O artista foi enfático. O escudinho dele tá num short, tá no short, dependendo da arma, tá no short. O escudinho não segurou, tomou um tiro na cabeça. Achei interessante a arte, não tinha prestado atenção. E aí tem algo interessante que eles têm que cobrir, que são umas coisas que são cobertas lá em GURPS. E aqui tem que cobrir, cara. Você tá num bang bang, tem que cobrir. Que é covering fire, né? O damage roll eu já falei, né? Já adiantei, que é aquele dado quando tirando, que vem lá do arcabuz, a mesma regra, só que aqui é melhor, você usa mais de um dado e a chance de dar muito dano é maior, tá? Bem maior. Se for ver, dá para calcular estatisticamente o quão maior é a chance. Eles citam aqui bônus de destreza, bônus mágico e modificadores de armadura ou modificadores de arma versus armadura. Para Firearms, ela é considerada como piercing, mas só se aplica de medium range para lá, né? Tiro em short range, como a armadura é ignorada, não entra os modificadores, mas elas são piercing, considerada piercing. É a velha discussão de GURPS, é uma arma de contusão, mas é considerada piercing para algumas coisas, por exemplo, sangramento. Vocês têm uma regra de sangramento em GURPS e ela é considerada piercing para isso, né? Aqui elas são consideradas piercing
para calcular a armadura. Então uma chainmail seria mais nerfada ainda, mas outras armaduras talvez ganhassem boninhos em medium range. E tem o covering fire, que eu falei que é importante, porque é aquilo lá. Você está apontando a arma para uma porta, o cara abre a porta, você dispara, tem coisas a se considerar aí. Em Players Options Combat Tactics vai ter alguma abordagem sobre isso, usando besta, né, arco até. Se tem alguma abordagem, não sei se é igual, tá? Eu acho que não, mas aqui tem considerações importantes a se levar. Lá eu lembro que era como as ações eram por fase, a iniciativa só influenciava cada fase, né? Fast, very fast. Lá na prática cara, você vai atirar primeiro, né? Aqui é semelhante, tá? Eu acho que tem bônus também, tá? Não li, o texto é grande. Então tem dois tipos de covering, cobrir uma pessoa, tal. Você fica apontando para a pessoa, ó, cara, não se mexe se não é tiro. E aí você vai ter vantagens ao fazer isso, tá? Não entra aqui numa coisa que em GURPS é controversa, que é a queima-roupa. Tipo, você encostou o revólver no peito do cara e falou, ó, cara, se rende aí. E o cara vai querer dar uma despertinho, pular pro lado e tal. E em GURPS o cara vai tomar um tiro. Você tem aquele redutor de... É controverso porque a regra é meio maluca, mas enfim. Você vai calcular a distância, tem um redutor você tem um cálculo de distância, e quando você está queimar-roupa os bônus são absurdos, você não vai errar o tiro no peito do cara. Aqui, como é mais simples, o covering, ó, vamos ver o que fala aqui, ó. The covering crack interrupt, você vai ganhar iniciativa, né? Single shot with no firing modifiers, ó, não tem modifiers, né? Porque o covering é a qualquer distância, você tá mirando. Eu acho interessante aqui porque você tem a regra de mirar o round inteiro, mas é aquilo, você não está mais mirando, você está atirando antes, né? Para interromper. Interessante. Faz sentido. E aí tem as regras para explosivos. Olha o dano aí, dano de bola de fogo, né? Dependendo da quantidade. O risco é grande, né? Você tacar uma banana de dinamite. Você tem a perícia de demolição, você tem o dano estrutural, vai entrar em conta. Então essas coisas você tem lá no Combat Tactics em parte, tá? Como a tecnologia está menos avançada, não tem coisa que não vai chegar. Nitroglicerina. O Turn Undead existe, né? Ele é nerfado igual ao Ravenloft, mas é uma das vantagens do Místico. Então você tem o nerf lá em reviver e tal, você tem a necromancia, mas você tem o Turn Undead. Então é muito considerável você fazer o Místico. Um exemplo de místico aqui que eles dão. Você tem healing, e aí você vai ter um hospital. Olha só o quanto que vai custar, né? Nas sociedades capitalistas. Estamos aí no capitalismo industrial já, né? Então o bicho já tá pegando aqui no capitalismo industrial. Essa era uma das coisas que eu queria abordar. Vamos ver se vai dar tempo. E aí a gente chega aqui no mundo mesmo, tá? Então acho que o básico é isso. Como eu disse, né? Vamos falar de umas cidades principais, New Orleans, São Francisco. Vamos vincular, né, eventos. Então, é o que eu falei, América Central. Vou focar na América do Sul só para vocês darem uma olhada. Na América do Sul, que é a nossa área de interesse, pô. Somos sul-americanos. Estamos no Mercosul. Se você quiser morar no Uruguai, você tem direito a pedir um visto temporário e depois tentar renovar esse visto para morar lá por causa do Mercosul. Então quando derem um golpe aqui, né, que dá certo, diferente desse fajuto do Bolsonaro, você pode ir ali para aquela cidade do Rio Grande do Sul que está metade de um lado, metade do outro, atravessar por lá e de lá procurar uma casa para alugar. O custo de vida no Uruguai é muito mais alto, mas você pode pedir o visto temporário. Não sei o que vão fazer depois de um golpe, né? Não sei quanto tempo o Uruguai fica sem levar um golpe também, mas são opções. De qualquer jeito, como eu disse, Buenos Aires e Lima. E a estrutura é sempre essa, tá? Uma brevíssima história da cidade. O que está ocorrendo, por exemplo. Buenos Aires virou um frigorífico em 1882. E o Forbidden Lore, tá? Eles separam nisso.
É interessante essa estrutura. Eu acho que o Sword and Sorcery, quando lança Ravenloft para terceira, segue uma estrutura parecida. Eu lembro de ter dado uma olhada. Então esse é o capítulo 7, o Atlas da... E aí vai embora, né? Da Gothic Earth. É muito resumido, porque está tratando o mundo todo em um capítulo. Então é só para dar uma ideia do que você vai fazer. E dar suporte para futuros suplementos. Como a TSR morre, acho que não saiu muita coisa além de Transilvânia. O que é legal aqui, né? É a Rússia, cara. Porque a Rússia, ela vai virar o estopim de uma bagunça danada que se chama Revolução Russa mais pra frente. E os pressupostos estão dados. Então aqui você tem São Petersburgo, tá? Quando entra na Ásia, Western Ásia, tem Constantinopla, porque você vai ter o Império Bizantino, né? Lembrando, a Turquia é o Império Bizantino, embora apareça aqui como Turquia, ela chega lá nos combates da Primeira Guerra como o Império Bizantino. Aqui, São Petersburgo, e aí tem a história, né? A nobreza sai de Moscou para São Petersburgo, vai ter incentivos místicos aqui para isso, né, que eles falam, Swedish Fortress, tal, Niva River, interessante isso daqui. Olha aqui, em 1703 Peter I capturou esse local e construiu a fortaleza de Pedro e Paulo e a fortaleza em Kronstadt. Para quem acompanhou alguma coisa de história russa, Kronstadt, onde você tem depois a rebelião anarquista que o Exército Vermelho vai esmagar, né? Os soviéticos, o partido bolchevique vai esmagar a revolução anarquista ali em Kronstadt, a revolta anarquista, que é um dos pontos que os anarquistas, né, sempre gostam de lembrar. Isso, o Makhno na Ucrânia, né? Tem uma pichação aqui em Piracicaba que eu fui ver quem é esse cara aqui que picharam, e depois que eu fui ver que tem um ad anarquista, fizeram um desenho bem bonitão ali em preto e branco do Makhno. Até achei que eles estavam fazendo do Escobar. Falei, quem é? Será que desenharam Escobar? Não, era um Makhno. É aquilo, ó, que eles falam, tem uma maldição, porque você vai ter, por isso que eu tô falando que esse livro é interessante, porque você vai ter um mago russo depois lá na época da Revolução Russa, né, que tem série sobre ele, o Rasputin. Então essa parte é interessante. Eles nem citaram Rasputin aqui porque não estava nessa época, mas citam uma maldição que leva a crer que deixam dicas, né, do que fazer. E chegamos no apêndice principal, que é onde eu quero fechar na prática, tá? Aqui a gente fecha a resenha, que é muito interessante. Os kits, a gente só vai olhar. Eu tô prometendo olhar isso desde o começo do canal na prática, porque é muito interessante. Assim, você pode falar, grande coisa, mas para D&D isso é interessante. Não existia nada parecido, a não ser aquele personagem lá que tinha pistola, era maluco, era um mago maluco lá, que era parecido com isso aqui, meio paladino, meio maluco, enfim, em Greyhawk. Então você tem aqui Cavalryman, porque está no Velho Oeste, cara, olha aí. Então finalmente temos o Velho Oeste em AD&D. E aí assim, aquilo lá, você tem a classe básica, você pode pegar um kit ou não. Se você pega um kit, o que você vai ter? Olha só, ele não é permitido força extraordinária. Então se você quiser fazer um cara força extraordinária, você tem que ser um soldier básico, não pode ser um cavalryman, não pode ser da cavalaria. Ele vai exigir destreza 12, inteligência 12, vai ter o velho D10, continua com força como primary requisite, vai ter o dinheiro aqui, e aí vai ter spell ability no, claro, vai ter algumas modificações, você vai ter o velho bônus de perícia, né, equestrian nesse caso, e aí vai ter a descrição, as dicas e o velho bônus do kit e desvantagem do kit. Olha que interessante, então você com a sua pistolinha em cima do cavalo, você tem mais 2 nos tiros que você der. Ou, se você puxar seu sabre, nas espadadas. Interessante, né? Aí, a desvantagem é que você não tem força ordinária.
Se você quiser ter um kit e ainda ter força ordinária, você vai ser o quê? Um Explorer ou um Scout. Lembrando, né? Scout muitas vezes ele é relacionado a Thief. Em AD&D clássico ele pode ser um Thief, pode ser um Fighter, né? Mas em Star Wars, por exemplo, ele está mais próximo de um Rogue, né? Em Star Wars D20. Aqui ele é guerreiro, tá? Século XIX. E é legal, eu acho que é uma opção, se você quiser pegar kit e parecer mais clássico com guerreiro, eu acho que o Explorer pode ser a opção. A desvantagem é a penalidade de carisma. Ou você pode ser o Sailor, né? Olha aí, o Sailor. E você pode ter força extraordinária, sim, um marinheiro fortão. O Primary Requisite não muda, nunca, tá? Mas as habilidades necessárias mudam, né? Aqui destreza. Ali você precisa de inteligência 10, sabedoria 10, interessante. Aqui só precisa de destreza e construção. Você vai ganhar climbing, né? Benefits, que é meio esperado. Mais 2 em destreza. São 3 kits só de guerreiro, eu acho que são 3 para cada classe. Então, não, Tradesman, claro que não, como eu disse, como não é mais Rogue, é tudo. Aqui o bicho pega, porque aqui estão a maioria dos kits, e a maioria dos kits interessantes para esse cenário. Você tem o Dent, que é o riquinho, o Starting Cash, claro que é 6d6 vezes 10, cresce muito, precisa de carisma. O dado de vida é D4, então lembra que eu falei do clérigo que era D8, que podia diminuir e tal, né, nos kits que o bicho vai pegar. Então você faz normalmente um Tradesman teria D6, mas um Dandy tem D4. O que ele vai ter de vantagem, né? Então o que é pensado? Ele vai ter etiqueta, claro. As categorias General, Professional ou Rogue. Se você quiser ter um Backstab, você vai poder provavelmente, desde que você escolha Rogue não Professional para o Dandy. E aí você tem os benefícios aqui, que você é rico, né, cara? Esse é o benefício. O D4 é a desvantagem. Ele é mimado. Aí vai ter o velho detetive, por isso que eu tô falando. Lembre-se de Call of Cthulhu. Meu pai é detetive. Então aqui nesse caso o desenho de uma mulher detetive. Lembrando que ainda tínhamos muito machismo nessa época, mas já era muito menor. Então você precisa de inteligência 14. Você vai escolher educacional ou rogue, né? Vai ganhar criminologia de bônus. Aí vai ter os benefícios aqui, enfim. Isso aqui é muito interessante. Eu só vou passar para vocês saberem, né, quais são os kits. Você vai ter o jornalista, é muito Call of Duty, mas é claro, é por causa da época, embora esteja antes. Você vai ter o jornalista. Olha a cara desse jornalista, que sacana. Você já tinha a imprensa, né? Tipo, a Revolução Russa baseada em jornaizinhos, né? Não tinha internet, você tinha jornalzinho. Então a imprensa era algo importante, muito importante. Ele aqui, ó, não pode escolher o grupo, não faz sentido ele sair dando backstab, certo? O jornalista. Então ele escolhe entre ele pode pegar do general e do professional. Você tem o parson, que é o padre, tá? E aí, não tem magia, não, cara, porque esse é o padre normal, é o rabino normal, né? É um cara que tem fé. E assim, por que eu vou fazer um personagem desse? Interpretação, mas olha só, ele tem religional, ele escolhe entre educacional ou profissional. E aí, o que fala aqui é que por causa da fé, que é o benefício, ele tem mais 2 no saving throws contra Mind Affect, né? Então ele não tem magia, mas cara, ele tem fé, a fé é verdadeira, ele é mais resistente a encantamento. Você tem o médico, certo? É o kit, você pode fazer. E aí você vai ter a perícia, a medicina. Lembrando que você não vai ter cura leve no primeiro nível, então talvez seja bom ter um médico no grupo. Aí vai falar, né, sobre a cura e tal, que tá no capítulo de combate. E aqui você tem o proletariado, rapaz. Laborer. Proletariado,
A palavra vem lá do romano, né? A pessoa que só tem a prole como bem, né? É a única coisa que sobrou. Então, estamos aqui no capitalismo industrial. As pessoas só têm a prole. Você tem aí o velho labor. E aí você precisa de força 12. Quando são 12, você vai ter o D6 de dado. Vai ter força extraordinária? Não. Não vai dar para fazer o Dimitri, trabalhador, braçal com força extraordinária. Enfim. É triste, mas não dá. Você vai ter que ser um soldado. Mas de qualquer jeito é bem legal. Agora, alguém faria realmente um trabalhador? Depende da campanha, né? Por isso que eu tô falando. Abre muitas possibilidades. O que ele tem de bônus? Ele tem o ponto de vida de guerreiro, cara. Olha aí. Legal, hein? E mais 2 em todo saving throw de stamina. Então, poison. O cara vai pra mina. Sobrevive anos na mina. Respirando carvão lá. Insalubre. Uma hora ele vai falhar no save, mas tudo bem. Tem bônus. Legal. Olha, não vai ter a perícia educacional e arcana, né? É a vida dura do proletariado. Mas quem sabe, se você botar um 17, você pode um dia virar um adept. Fazer, olha só, dual class, trabalhador místico. Que fantástico. Eu vou fazer um trabalhador místico um dia. Você tem escolar, né? O desenho aqui é do próprio. Parece mesmo os escritores de Call of Duty ali, ó, aquele perfil de nerd. Enfim, os kits legais, a maioria estão aqui em trade. E aí a gente chega finalmente nos adepts. É interessante, você tem um kit charlatão no D&D Basic, ele era um charlatão de verdade mesmo, não tem magia mesmo, eu acho que é rogue, tá? Era um ladrão charlatão, tinha o kit lá, não sei se era no livro dos rogues, se era no livro dos halflings, mas tinha um charlatão. Aqui o charlatão, ele é charlatão, mas nem tanto. Então ele acaba soltando magia de verdade, tá? Só que o controle dele é ruim, mais ruim que o normal. Olha lá, ele não entende o que ele está fazendo. Então ele tem que fazer um teste de constituição. Ou a magia drena ele. Ele fica exausto. Interessante. A vantagem é que ele tem pickpockets para fazer aqueles truques, né? Em segunda você já fazia truques com pickpocket. E aqui o charlatão é uma guicha, para falar a verdade, né? Vai tirar coelho do chapéu sem usar magia ou usando magia. E aí a gente tem Metaphysician e Quibbalist, que são o cabalista, né? O da cabala. Isso daqui é o foco da campanha, como eu citei antes. Então, o ideal de jogar essa campanha é uma campanha com bastante jogadores, ali uns 6 tal, que daí você pode cobrir uma área maior. Seria legal ter um cabalista, né? Mas não é necessário. Mas seria, porque ele estaria envolvido com realmente quem está por trás de tentar derrubar o Red Death. Então seria muito interessante. E aí tem aqui, né? Ele começa meio nas cegas da organização, ó. The Kabbalist membership in a dark and secret order requires a great deal of care of the... Então, ele começa no... Ele pode ser de qualquer cabala, mas o mestre pode restringir a não pegar uma cabala maligna. Mas de qualquer maneira, ó, ele começa com acesso à informação de poder mágico e a história de spellcasting. Então, ele tem uma Aura of Darkness e tal, essa é a desvantagem. Vai ter problema no carisma, mas ele, é o que dá a entender. Ele começa meio no escuro da organização como um membro mais baixo, tá? Olha aqui, eu acho que fica específico, fica explícito aqui, ó. How to contact his superior, the meeting place of his group or cell. Então aquela história de células, né? Como células terroristas. Por isso que eu falo que ele começa meio no escuro, assim, porque quem vai ter informação de verdade, embora ele tenha algum acesso,
são os caras mais altos da cabala. E de novo, né, embora tivesse cabalas que tinham místicos, atualmente, como aparece nos kits, são os magos que estão na cabala. Então pode até ter místico, mas eles são minoria e não tem um kit específico para estar na cabala, tá? Então você vai ter um médium, tá? E aqui é o que eu falei, né? Tem uma influência do kardecismo, né? Porque obviamente está na época do Kardec. Então o médium, cara, ele é um médium porque é que nem é abordado no espiritismo. Embora você possa desenvolver, um médium é um dom e com grandes poderes tem grandes responsabilidades, como diria Homem-Aranha, é um fardo, né? Então aqui fica bem claro isso, no médium. Aí tem o espiritualista, que é o Kardec, certo? Porque é um cara que ele aborda como ciência. Não, é uma ciência, cara, isso aqui é uma ciência e tal. Então é o espiritualista, por isso que eu falo que esses kits são muito legais. E você tem o xamã, que aí sim seria o velho místico mesmo, né? Então se você vai para, na época, os índios sendo exterminados na América do Norte, você pode trombar um xamã e ele pode vir de outros lugares, às vezes com turbantes. Os caras dão a entender que são aqueles caras que enfeitiçam as serpentes também, né? Pode ser de vários outros lugares. Então eles citam aqui, ó, Native American, Australian, Aborigine, African, Tribesman, né? São os exemplos que eles dão. Enfim, aí muda o dado de vida muda, né? Ele tem um D8, é legal, porque, cara, ele vem do... o que eu acho ruim, o espiritualista, o Kardec tem D8 de vida e o médium também. Eu discordo, eu acho que deveria ser nerfado, mas enfim. Por que o Kardec aqui tem D8 de vida? Não sei. Isso acho que fecha aqui nossa resenha. Porque daí vem os vilões, como eu disse, eu não vou abordar todos os vilões, já falei brevemente. Tem a coisa de Lorde e tal. E aí você tem o monstro de Frankenstein, né, como exemplo. E aí encerra. Aí a gente vai para as aventuras, eu não vou abordar as aventuras aqui. Uma última coisa, o potencial que isso abre é muito legal, porque a campanha pode avançar e chegar na Primeira Guerra Mundial. E eu estou lendo um livro que chama, do Trotsky, chamado Between Red and White, que ele está abordando ali a Guerra Civil, mas basicamente até onde eu cheguei ele está falando da Geórgia, a hipocrisia dos mencheviques, falando que é um território neutro, e é o Kautsky, a Segunda Internacional, que bate de frente com a Terceira, porque ela não é revolucionária. Eles acham que dá para mudar, eles são revisionistas de Marx e acham que dá para mudar a sociedade por dentro, porque a realidade mudou, não é mais igual quando Marx começa. Eles acham que dá para mudar por dentro, que na prática são os sociais-democratas, né? Seria o PT de hoje, né? E aí eles atacam os bolcheviques, falando principalmente da Geórgia, que a revolução na Geórgia acabou com o estado neutro, e o Trotsky vai desmascarando tudo isso, falando, né? Tipo, os mencheviques mandaram matar um monte de bolchevique lá, atuaram com os alemães, com a Entente, com os britânicos, ajudaram tudo, tá tudo registrado em documento e tal. Mas o que é interessante lá, eu fiz um mapinha, cara, de setembro de 1918, muito aproximado, porque o Trotsky só descreve como estão os frontes, mas os bolcheviques estavam na Guerra Civil bem apertados aqui. Então tem uma legenda ali das forças, os anglo-saxões, os cossacos do Don, a Entente, o general von Kürbach liderando as tropas alemãs até a Alemanha perder, e aí a Alemanha sair daí. O príncipe Leopoldo da Bavária, que também é uma força alemã, que também vai cair fora depois. Os turcos, né, e alemães ajudando ali, os brancos, o exército branco, né, dos monarquistas, e oficiais britânicos, os tchecoslováquios aqui no leste, e a armada de Alexiv e Denikin, que também são brancos, né, são monarquistas. E a Rússia estava meio que cercada aqui, né, a Rússia dos bolcheviques. Também a Finlândia estava na mão
a revolução foi suprimida lá, então os burgueses conseguiram suprimir a revolução, então já estava na mão deles, porque era tudo parte do Império Russo. Tem no mapinha, cara, tem no mapinha aqui do final do livro, que é o que eu queria chegar aqui, ó. Tem um mapinha aqui, muito legal esse mapa, embora tenha alguns pontos que a gente deva questionar. Então a Rússia aqui, ó, você tinha o Reino da Suécia, e isso aqui era o Império Russo, né? Tava na mão do Tsar tudo isso. Polônia, olha aqui, Romênia, ó, o Mar Cáspio aqui, ó, o Cazaquistão, toda essa parte estava tudo na mão do Império Russo, né? E quando estoura a Revolução, em teoria estava tudo na mão dos bolcheviques, mas quando começa a Guerra Civil cai tudo ali. E aí, por exemplo, a Finlândia nunca mais volta por vários problemas, né? Negociação de Stalin depois, com Hitler, etc. Vários países nunca mais voltam, alguns voltam e formam a União Soviética. Mas aqui em 18 é interessante que, tipo, a Rússia só tinha, os bolcheviques tinham esse trecho principal, central de Moscou. Não dá a entender se os Montes Urais são completamente isolados por essas forças dos tchecoslovacos, tá? O que fica claro é que essa área que eu desenhei está dominada por eles. E aí eu achei interessante isso, porque dá pra você, nesse cenário, vai dar para trabalhar isso se a campanha avançar, cara. E, enfim, o mundo real é um lugar interessante para você jogar uma campanha, como a White Wolf provou isso, né? Uma campanha alterada. E é isso, eu recomendo sim essa campanha, deve ser bem legal jogar isso. E eu encerro a resenha com isso daqui, pensando, né? Dá pra fazer muita coisa legal nessa campanha. Poderia avançar até a Revolução Russa, Primeira Guerra Mundial. Segunda Guerra já começa a complicar, que a tecnologia já começa a disparar muito do que está ali no livro, mas talvez com adaptações ainda desce. Então é isso, era a resenha que faltava na prática. E a gente encerra aqui com o meu mapinha dos bolcheviques cercados pelos seus inimigos na Guerra Civil em 18, tá? Isso aí.